Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar de um assunto super esperado, o ingresso de Júpiter em Gêmeos. Sempre que um planeta lento entra num signo novo, mexe com a coletividade, é interessantíssimo a gente entender sobre esse ciclo, junto de um outro contexto de ciclos que a gente está. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, prazer ter você aqui. Se você já é de casa, você já sabe que a gente troca figurinha, bate papo aqui dentro dessa comunidade. Se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever, que me ajuda pra caramba. E se você considerar também dar um like para ajudar a circular mais esse material feito com todo carinho para vocês, tá bom? Bom, eu queria começar a gente falando um pouco sobre como está mental e intelectual esse céu do momento. E eu fiz alguns insights interessantes para a gente pensar do ponto de vista de comunicação, que é um tema que está tão batido hoje, comunicação, narrativas, polarizações, e eu acho que isso tende a aumentar com o Júpiter em Gêmeos, e eu queria dar esses insights para vocês, para a gente conseguir manter o nosso radar, o nosso senso crítico no lugar. Por quê? Nós temos o Plutão em Aquário, que é um signo extremamente tecnológico, veloz, rápido, mental, articulado. Tivemos a conjunção Júpiter-Urano no dia 20 de abril, tem vídeo aqui no canal explicando em detalhes, que também potencializa todo esse universo de intelectualidade, de rapidez, chacoalhos em geral. A gente viu que aumenta as rebeldias e aumenta do ponto de vista físico, geológico, climático, como infelizmente a gente viu no Brasil. Até tiveram alguns terremotos antes também em Taiwan, em Nova York, enfim, tem um chacoalho aí, mas Júpiter e Urano estão também com essas faíscas intelectuais e de comunicação. Somado a isso, agora, Júpiter em Gêmeos vem colocar uma labareda em torno dos assuntos de comunicação. Então a gente precisa estar alerta para tudo isso. Para a gente pensar aqui juntos, né, eu coloquei a inspiração da frase do William James, que é tão maravilhosa, né? Ali onde você coloca a sua atenção, você cria realidade. Então, onde a gente quer focar, onde nós vamos escutar, né? Que ponto é esse de escuta que a gente está? Então, vamos pensar do ponto de vista simbólico de tudo isso. O que nós vamos falar hoje? Né? Introdução ao tema, vão ter outros vídeos, claro, vocês já sabem que é muito tema para a gente falar, são várias linhas para a gente pensar. Então, esse céu tecnológico, o ciclo astronômico de Júpiter, a simbologia do signo, os dois juntos, né? O Júpiter em Gêmeos, o mapa do ingresso e insights desse percurso, porque o Júpiter entrando em Gêmeos vai fazer alguns aspectos importantíssimos, como, por exemplo, a quadratura com Saturno e a quadratura com Netuno, que vale também a gente explorar mais adiante e falar um pouquinho aqui. Também o motivo pela qual eu comento dessa preocupação que a gente pode ter, apesar de Júpiter ser o grande benéfico, a gente está falando de sorte, de expansão, vamos falar de tudo isso, a gente sempre olhar também o lado sombra, no sentido da gente estar na neutralidade, no meio, no caminho do meio. Quero falar também um pouquinho do caminho do meio no budismo, que fala da fala correta, das narrativas, para a gente encontrar esse lugar que está tão difícil hoje, gente, num mundo tão polarizado, num mundo tão por um triz, como eu costumo dizer, com tanto aquário, com tanto esse momento da gente questionar e romper com tantas ideias, é importante a gente pensar sobre tudo isso aqui juntos, certo? Tem alguns autores que falam da gente estar... Eles falaram isso muito antes de agora, né? Muito louco isso. Dessa era pós-verdade, e eu acho que Júpiter fomenta essa era pós-verdade, que apesar disso que eu vou comentar aqui, ter sido escrito algum tempo atrás, né? A gente pensar sobre isso, a força das ideias, né? A gente está falando de Júpiter, que tudo aumenta num signo de ideia, de narrativa, de pensamento, de comunicação. E aí Daniel Boorstin, alguns autores que falaram dessa pós-verdade, né? Então que as ideias não precisam de passaporte do seu lugar de origem, nem de visto, elas circulam, e circulam muito mais hoje em dia, né? Ele cuidava de livros, cuidava da biblioteca, uma biblioteca importante nos Estados Unidos, e escreveu sobre isso. Imagina hoje como circula muito rápido. Então, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, que isso vai estar aumentado à máxima potência. E a gente aproveitar o lado luz de Júpiter, que vamos falar também que é o retorno de Júpiter para o Brasil. O Brasil tem Lua e Gêmeos, Lua e Júpiter em Gêmeos, da gente aproveitar essa potência social nossa, essa potência de integração de ideias, de
diversificar assuntos, de sociabilidade, irmos por esse caminho. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção nesse modelo mental e de manipulação que a gente vive hoje por conta das redes, que é o que separou, na verdade, a gente em bolhas, infelizmente, não é do nosso perfil brasileiro. Um outro ponto de um outro autor que falou sobre a pós-verdade, que é o Neil Postman, esse livro está traduzido para o português, que ele escreveu Divertir-nos até a morte, né? O discurso público na era do show business. Gente, isso em 85. E aí eu queria chamar a atenção para vocês como a gente está nesse momento de entretenimento. Nada contra, adoro a leveza, sou sagitário, acho uma delícia a gente conversar de coisas bacanas. Mas se vocês forem pensar como as redes estão povoadas e como a gente está, se não tiver entretenimento, meio que não vale, né? Então o Neil Postman investigou a ênfase no entretenimento e no espetáculo e o impacto disso no pensamento crítico. Então, como a gente está nesse mundo do espetáculo, nesse mundo de muita tecnologia, de um céu muito mental, intelectual, onde as ideias vão cada vez mais e com uma velocidade absurda se espalhar, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o senso crítico. E eu tenho para mim que a gente vai viver um rompimento com esse lugar social e de rede social. A minha opinião, tá? De quem estuda, é uma opinião, vamos investigar, vamos ver. Eu acho que, e talvez isso já esteja visível, né, muito claramente, o que a gente conhece hoje de tecnologia, a gente vai dar risada. Né? Então, talvez surja alguma outra forma de rede social que vai questionar muito as redes sociais que a gente tem hoje. Né? Algumas já estão se distanciando do lugar onde nasceram, tipo um Instagram, que começou de um jeito, muito pessoal, a gente trocando foto com as pessoas conhecidas, e hoje você vira um shopping ali, né? Então, algo vem de um rompimento muito grande, e esse romper das ideias, essa circulação rápida de ideias, a gente tomando cuidado com isso, eu vou mostrar tudo isso para vocês, porque Júpiter é o grande benéfico entrando em Gêmeos, mas já em agosto ele quadra Saturno, que é o cuidado com o que a gente fala, com o que a gente divulga, porque isso está ampliado. Imagina assim, o Júpiter amplia. Então vamos focar, especialmente onde você tem Júpiter, onde você tem Gêmeos, essa ampliação, né, da possibilidade de sim gerar ideias, de ampliar fronteiras, de curiosidade e o cuidar com o que a gente espalha. E eu estou comentando isso também porque isso só tende a crescer. Nós temos essa passagem, eu vou dar as datas, de Júpiter em Gêmeos, de meados de 24 a meados de 25, porém lembrem-se que em meados de 25, quem entra em Gêmeos é Urano, tema de longuíssimos vídeos para a gente pensar sobre isso, mas isso é outro ponto do porquê eu estou dizendo sobre essa eletricidade e velocidade que nós vamos dar risada do que a gente tem hoje, por mais que nos pareça extremamente tecnológico, a gente vai ter que se reorganizar mentalmente em torno de tudo isso, do que a gente escuta. Por isso eu comecei com o William James no começo do vídeo, onde você coloca a sua atenção, você cria realidade. E Gêmeos, pessoal, é o signo regido por Mercúrio. Mercúrio eu batizei carinhosamente de o maestro da razão. Ele é o planeta que articula e que é o ponto onde a gente pode pensar racionalmente e dar conta de tantos conteúdos que a gente tem, tanto no nosso mapa quanto no céu. Né? A gente tem conteúdos da nossa busca de identidade, que é o Sol, nos nossos conteúdos emocionais, a Lua, os nossos próprios conteúdos individuais de pensamento, que é a nossa posição de Mercúrio. Então, todo esse tom intelectual e de velocidade está no ar com uma promessa de crescer com a entrada, inclusive, de Urano em Gêmeos, certo? Então, vamos cuidar disso. O terceiro ponto, né, que é um outro livro do Neil Postman, que é o Tecnopólio, imagina, escrito em 92, onde a redenção da cultura para a tecnologia. Nós já estamos aí de longa data. Ele escreveu em 92, a gente já embarcou assim, já estamos mergulhados completamente. E por que estamos mergulhados e fazendo um bom uso dela aqui agora? A gente está trocando, conversando, me conta o que você acha, me escreve. Por conta de estarmos já dentro desse cenário, a nossa vida já a gente falar de Júpiter em Gêmeos, a gente falar de Gêmeos, a gente falar de Urano, a gente falar de Plutão em Aquário, a gente está falando do nosso jeito de existir hoje, né? E que inspira cuidados, inspira a gente olhar o que a gente pensa, olhar os nossos pensamentos. Gêmeos, pensamento, eu sempre falo aqui, pensamento é matéria em estado sutil,
né? Então, a gente pensar, isso fica como a gente lida com esse mental diante de um céu tão rápido e tão mental e intelectual. Vamos entender isso agora um pouco, desdobrando um pouco mais em detalhe, por que eu estou comentando tudo isso? Alguns pontos aqui para vocês. Então vai estar em Gêmeos de 25 de maio de 24 agora a 9 de junho de 25, passagens anteriores para você pensar aí na sua biografia, na sua vida, de junho de 2012 a junho de 2013 e antes ainda de agosto de 2000 a julho de 2001, certo? Vamos lá. Então a gente vai falar, né, dessa expansão jupiteriana, né, de facilitação, de sorte. Claro, para esse eixo, eu quero comentar aqui, é importante a gente pensar um pouco o que significa a posição de Júpiter em Gêmeos, tá? Pessoal, Júpiter em Gêmeos é uma posição astrologicamente, ela está em detrimento pelas regras lembra, de como o planeta está num determinado signo, se ele está mais à vontade ou menos à vontade, o que se chama em astrologia dignidades astrológicas, para não falar muito em astrologuês, né? O Júpiter é o regente do signo oposto, o regente de Sagitário, tá? Então ele está aqui numa posição de exílio, que a gente fala, ele está fora de casa. Pela astrologia tradicional, o Júpiter também rege Peixes. E Gêmeos com Peixes está numa posição de quadratura. Há uma tensão aí. Então, o Júpiter é muito grande, Sagitário gosta desse conhecimento muito amplo, né? E aqui o Gêmeos está colocando isso no lado mais lógico, né? As ideias de uma forma mais lógica. Então, tem um antagonismo aí da superfície e da profundidade do conhecimento, né? Então, uma vez um professor muito antigamente me falou, né, que o Gêmeos é aquela lista telefônica, para quem é da geração X como eu, que você tem um pouco de tudo, né? E o Sagitário, ele tem a profundidade do conhecimento, né? Então, ele vai mais profundo. Então, é uma polaridade que precisa achar aí um caminho do meio. E há uma quadratura com Peixes, porque Peixes é o signo da sensação, da intuição. A linguagem pisciana não é a linguagem da lógica, é a linguagem falada, é a linguagem sentida, intuída, né? Então aí tem um ruído. Ou seja, isso para explicar por que Gêmeos, o Júpiter em... Nossa, eu tô toda hora falando Gêmeos, né? O Júpiter em Gêmeos tem essa posição de detrimento para a gente pensar sobre isso, apesar de ser para geminianos de plantão um período para aproveitar. Nós vamos falar de signo num segundo momento, mas a gente pensar que é um período de favorecimento para vocês que estão muito curiosos, né? Então, para o próprio signo de Gêmeos, a cada 12 anos a gente tem o Júpiter passando pelo nosso signo, gente. Aproveitem, tirem as coisas do papel. É um momento de expansão, um momento de ir além, né? Vamos ver a simbologia de Júpiter aqui para ajudar a gente a pensar em ter insights. Então, para Gêmeos é esse período de expansão. Para os signos de ar, né? Então, para o Aquário, então Gêmeos e Aquário tá num aspecto mais favorável, que é o trígono, né? E aí também vamos falar, né? O ingresso de Júpiter logo no comecinho agora tem um trígono com o Plutão que está lá em Aquário. Então essas áreas estão facilitadas, uma facilitação de poder. Então isso pode ser vivido no mundo de várias maneiras. Então tem uma sorte, uma facilitação para figuras de poder aqui. E o trígono também com Libra, certo? Para Sagitário é uma oposição. Nós vamos falar isso longamente depois, tá, pessoal? E para Peixes e Virgem, a gente tem um aspecto de quadratura, né? Que é aquela posição de catavento que eu falo, que é para a gente... tem um período de ajuste aí para a gente cuidar do muito de Júpiter, né? Dessa simbologia do muito, do exagero. Vamos olhar o Júpiter pelo lado sombra e cuidar aqui para quem tem aspectos tensos agora. E com Áries e Leão é um aspecto de sexto, é um aspecto de um ângulo de 60 graus, tem uma facilidade, né? A gente os que estão entre, aí é um semissexto, né? O signo que vem antes e o signo que vem depois, não tem um aspecto dos maiores ou dos mais importantes, né? Então, eu citei os principais aqui. Mas nós vamos falar signo a signo depois, ok? Não é nesse vídeo, mas eu vou falar sobre isso.
Bom, vamos pensar um pouco, que esse vídeo está dando introdução para vocês sobre o tema que é super importante. O Júpiter é o grande protetor do nosso sistema. Astronomicamente falando, Júpiter responde por equalizar gravidades, vários meteoros ou perigos que poderiam cair na Terra. Ele atrai pela sua massa gigantesca. Gente, dá uma olhadinha na proporção Terra-Júpiter. Mais de 1000 terras dentro de Júpiter, mais de 2 vezes a massa de todos os planetas juntos. É absurdo, é impensável o que é Júpiter. 95 luas, as mais famosas sendo Europa, Ganímede e Calisto, observadas por Galileu em 1610, logo depois que ele descobriu, que ele patenteou lá o telescópio em 1609. Então, em 1610, avistou essas luas em Júpiter. Espetacular, né? E aí eu também queria convidar vocês a gente pensar, a gente está falando de Júpiter, sorte, expansão, otimismo. Será que a gente precisa olhar, a gente sempre pensa o que eu posso ganhar com isso, né? O que a gente está sempre querendo, no budismo a gente fala que a gente está entre desejo e aversão, né? A gente fica em desejo e aversão. Então vem aquela coisa da sorte, a gente pensa muito no que a gente quer. Então a gente fica encurralado sempre na vida entre o que eu não quero de jeito nenhum, a aversão, e o que eu quero demais, o desejo, né? Então, o Júpiter, junto com Saturno, é um planeta social, né? Eles fazem uma ponte. Aí coloquei aqui para vocês verem, né, que o Sol da Terra está a 1 unidade astronômica. Para os curiosos, 93 milhões de milhas, 150 milhões de quilômetros quadrados, o que, para não falar em números astronômicos, criou então essa unidade astronômica. Então, o Sol de Marte está 1,5. O Sol de Júpiter, 5,2. Quer dizer, a distância de Marte para Júpiter, Marte, que é o último planeta pessoal, que é a nossa ação, né, é muito grande. Então, entre ali Júpiter e Saturno, os dois fazem a ponte para os transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão, para a gente ir além do nosso umbigo. Então, essa expansão de Júpiter, enquanto social, enquanto ponte para a gente conseguir ir além, é o que eu gostaria de deixar para vocês, né? Como que a gente pode, aqui a gente está falando de uma energia mental de Gêmeos, eu acho tão importante a gente se centrar agora da nossa, onde a gente vive, né? A gente vive dentro da nossa cabeça, a gente centrar esse lugar, esse eixo dentro de nós, diante desse turbilhão de velocidade que virá, certo? Que eu expliquei no começo. Então, o Júpiter é mais do que sorte, se a gente for pensar, né? Então, aqui para a gente ter uma dimensão, né? Um pouco uma outra imagem. Então, Júpiter aqui, né? Olha como está pequenininho o resto. Saturno, e aí vem Urano, Netuno e Plutão pedindo para a gente ir além de nós, né? Além do nosso umbigo. Aqui eu já comentei, né? Eu tinha feito isso para a gente pensar, então, por que do detrimento, né, oposto a Sagitário e quadrando o Peixes. Vamos pensar em Júpiter como multiplicador, né? Então, o Júpiter, gente, é assim, a gente dormir maior do que levantou. Para Júpiter, não existe nada pequeno, né? Zeus, na mitologia, a expansão, então é a nobreza, a gente ir além, um merecimento, né? A gente buscar expandir a nossa perspectiva. Inclusive, quando a gente fala que Júpiter e Sagitário tem a ver com viagem, com o exterior, eles têm a ver com tudo que abre o horizonte, nada que feche, qualquer coisa que abra a sua perspectiva. Então, vamos ver os símbolos de Júpiter. Vamos falar de luz, né? Então, elevação, metas a longo alcance, né? O que você pensa, o que nessa área que você tem Júpiter, o que ele toca. Depois nós vamos falar de novo das funções planetárias em separado, para a gente poder pensar juntos aqui o que é que você tem aí, né? Que pode pensar em termos de meta de longo alcance, expandir, não pensa pequeno, pensa grande. É nobreza, né? Elevação. A gente está, por isso que rege também crenças, filosofias, religião, porque é tudo que coloca a gente acima de uma linha de visão atual. Então, é um convite para a gente olhar do ponto de vista mental, intelectual, que é Gêmeos, de uma visão mais alta, mais elevada. Então, expansão, o que nos guia, o que norteia. Então, o que te norteia? O que né,
Pensa também onde você tem Júpiter no mapa. Claro que você vai olhar onde você tem Gêmeos, porque fica uma confusão, né? Quando a gente faz esses vídeos de trânsito. Como ele está em Gêmeos, vocês precisam olhar a casa que você tem Gêmeos, ali está sendo acionada por trânsito, ok? Não estou falando de nenhuma outra técnica, estou falando neste caso de trânsito. Mas vale a pena você olhar também onde você tem o seu Júpiter de nascimento, né? Ali é uma área de expansão, é uma área de facilitação, de sorte, de engrandecimento, né? Ele tem a ver com conhecimento, buscar outros conhecimentos, vida acadêmica, porque pensa sempre em abrir horizonte. Aumento, ampliação, por isso não ver fronteiras, né? Por isso esse fascínio de Júpiter e de Sagitário, né? Por ir além, conhecer outras culturas, por isso eu sagitariana aqui sempre perguntando da onde você está assistindo, né? Eu adoro saber que vocês estão espalhados, porque essa coisa da gente ser é grande, né? O Júpiter vem convidar a gente para ser grande. E não há fronteira, não há limite. Isso que eu acho, falando de tecnologia, a grande bênção da tecnologia, né? Eu poder falar com vocês, pessoas que estão escrevendo de Angola, de Moçambique, de Japão, de qualquer lugar. Então, me conta aqui, se você ainda não falou o país que você está vendo, me fala, porque é além das fronteiras, e eu sei que isso chega em pessoas de língua portuguesa. Portugal, querido, que sempre tá tanta gente bacana passando por aqui, deixando um comentário e fazendo companhia aqui no canal. Otimismo, gente, por isso fé, otimismo, autoconfiança, os assuntos religiosos, né? Seja lá qual for a sua crença, seja lá qual for o seu, né, o seu lugar de olhar o mundo, né? As filosofias, a gente poder ver o porquê do porquê, o que está por trás, né? A abundância, a prosperidade. Então, não pensa pequeno nesse momento, nessa área que você tem. Já já nós vamos cuidar do aspecto sombra, segura aí. Sorte, progresso, futurista, progressista, né? Especialmente vindo de uma conjunção com Urano, como a gente falou no vídeo, né? Então, nós estamos com as faíscas abertas, né? Então, a gente está para o bem e para o mal, como eu disse, né? Esse chacoalho de Urano, de Júpiter-Urano, um signo de Touro que mexe com terra, com clima, enfim. A gente está com tudo isso aberto, né? Em termos de... inclusive, não comentei, outra coisa super atípica que a gente está vivendo. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, hoje é 11, é isso? 11 de maio. A gente teve essas explosões solares, tempestades solares gerando aurora boreal em vários lugares do mundo. Como é que fala? O Sol tendo um outro tipo de comportamento, coisas que a gente não ouvia, ou coisas que não são muito comuns, né, que a gente está vendo com esse lado atípico de que a gente desse momento que a gente está vivendo. E outras coisas que a gente nunca pensou ou que são inusitadas, como a gente tem Urano forte agora, a gente está aberto para esse imprevisto, para o bem e para o mal, né? Mas pegando a carona aqui nesse Júpiter, futurista também, avanço cultural, alargamento de visão, né? Então a gente olhar para esse lado de valor, de alto valor, especialmente se você está pegando um planeta importante, como legitimar talentos, acreditar em você, né? Especialmente se você está nessa linha dos signos mais favorecidos, né? Signos de ar, enfim, Áries e Leão também, porque a gente está falando aqui de um signo de ar e os signos de fogo, com exceção de Sagitário, que está na oposição, e aí tem que cuidar das síndromes do exagero, que nós vamos ver agora. Júpiter sombra. Júpiter sombra, gente, o grande dilema de Júpiter é a desmedida. Okay? Todo planeta, todo símbolo, por mais que a gente pense em Júpiter como potência, e é o que a gente pensa primeiro, é a grande força de Júpiter, nós precisamos sempre cuidar do lado sombra. Então, o exagero, né, Júpiter hiperdimensiona. Então, a mania, né, de quem tem Júpiter forte, ou muita coisa em Sagitário, coisa de prometer demais, ou não poder cumprir, porque, na verdade, quer abraçar o mundo, né? Tem uma visão otimista, a visão de muito Júpiter é o otimismo. Porém, se isso está hiperdimensionado, primeiro, o que eu comento sempre é a síndrome do muito. A síndrome do muito, Júpiter, se tem Júpiter muito tenso no seu mapa, pegando muitos planetas pessoais,
dá uma equalizada, porque a tua expectativa fica muito alta, e aí a realidade, né, vem a realidade, o choque de realidade, e aí vem frustração. A barra fica muito alta. E outro perigo é perder as miudezas do dia a dia, né? Que é o lado virginiano, né? O lado do pequeno, ali do detalhe que é tão... que às vezes, muitas vezes a riqueza está nos detalhes e que passa desapercebido, né? Para Júpiter muito grande, né? Que é muito grande, muito... e aí a gente cuidar desses muito grandes. Megalomania, né? Ou muito gasto, ou muita indulgência, ou muita comida, o perigo terrível da muita arrogância, né? Os dogmas, isso a gente pode ver mais agora, porque a gente está falando de Júpiter, os dogmas na fala. Então, por isso eu abri o vídeo para a gente falar do mental, para a gente ver de onde você está colocando sua atenção e da gente pensar que nós estamos, nem sei a palavra, mas não sei se é mergulhado, mas absolutamente inserido nesses fios de narrativas que só tendem a aumentar. Então, que lugar você quer ocupar dentro de tudo isso? Né? Porque eu acho que esses dogmas podem vir mais forte. Né? E o excesso de autoconfiança que não vê os perigos. Então, nesse lado, tem o lado da vaidade, o síndrome do pavão, essas coisas todas que precisa cuidar no lado sombra do aspecto de Júpiter, certo? Que mais? Vamos falar um pouco de Gêmeos, né? Já falamos, então quero só, para a gente aterrissar aqui, luz e sombra do signo, né? Então, signo mutável, de ar, tem todo esse lado de mutabilidade, de adaptabilidade de Gêmeos, né? E temos também, então, no lado luz, comunicação, troca, comércio, é o grande comerciante do zodíaco, né? Pela fala. A questão de mobilidade, Gêmeos está associado a pequenas viagens, a gente circulando, né? Então a gente pode ver avanços nesse sentido, né? Tem a ver com transporte, tem a ver com esse lado de mover-se, né? Porque o Gêmeos tem esse lado muito inquieto e curioso de buscar essa mobilidade, né? A gente pode ver um engrandecimento eu coloquei algum outro slide aqui, já não sei onde, desse foco no que está perto, né? Porque Gêmeos são as viagens mais curtas, né? Esse lugar social imediato, a nossa vida social cotidiana, né? Então esse talvez o engrandecimento desse comércio com o que está perto, enquanto Sagitário tem esse lado do que está longe, né? Apesar do Júpiter também fomentar esse lado além de fronteiras muito grande. Curiosidade, a racionalidade, a lógica, né, de explorar outras possibilidades sempre do ponto de vista intelectual, os dois lados da história, que tem a fama dos Gêmeos, né, de ser muito duplo, porque Gêmeos acaba vendo os dois lados. A diferença de Gêmeos para os outros signos é que tem uma facilidade de ver ponto e contraponto que talvez os outros signos não entendam. Fala, mas como assim você mudou de opinião? O que leva a Gêmeos a ter a dificuldade na tomada de decisão muitas vezes, porque os dois lados se apresentam, né? Tem esses dois lados da balança estão muito visíveis. No lado sombra, a instabilidade, a superficialidade, porque Gêmeos lembra o aspecto da lista telefônica, que é um pouquinho de tudo, inquietude, ansiedade mental, nervosismo mental. Então, todo esse lado tem um lado sombra para ficar de olho, principalmente Gêmeos, né? E se for no lado sombra, o Sagitário, que está na oposição ali, esses excessos, a gente cuidar desses excessos. Dispersão, né? Porque tem um signo que detesta, todo mundo detesta, mas assim, o tédio é um problemaço para os Gêmeos. Então, por isso essa dispersão e inquietude, buscando abrir várias janelas e vários projetos, certo, geminianos de plantão, me conta aqui se faz sentido. Então, essa abertura do diverso, né, de ter várias coisas em andamento. Então, isso, tudo isso que eu estou comentando tende a expandir com o Júpiter. Então, o Júpiter em Gêmeos, no aspecto luz, expansão da comunicação, intelectualidade, da curiosidade, vida social, a mente mais aberta, comunicação mais local aqui que estava, né? Divulgações, o mundo editorial, né? O mundo publicado, por isso, para o bem e para o mal, né? Tudo isso aumenta de proporção
com relação a tudo que é falado. Tomaria muito cuidado, vamos pensar aqui no lado sombra, a gente está inserido, né, nesse contexto, como a gente está comentando aqui, e o cuidado com o que a gente compartilha, o que a gente divulga, o que às vezes um comentário sai de proporção, porque a gente está falando de Júpiter, o cuidado com o que escuta. E, gente, nós não consumimos só comida, né? Nós consumimos ideias. E aqui a gente está falando muito sobre isso, né? Muito focado nisso, Júpiter em Gêmeos. Então, a vida social, que também... aqui a vida social não é sombra, saiu ao contrário aqui. Deveria estar no outro slide. Nós vamos ter a quadratura com Saturno, né? Então, na passagem, que vale a gente falar isso mais a fundo em próximos vídeos, mas quando um planeta entra num signo, deixa eu ver se eu acho o slide para ficar mais, já falar do mapa do ingresso, peraí. Então, olha só, quando um planeta entra num signo, aqui o Júpiter entrando em Gêmeos, ele vai, então, primeiro de tudo, ótimo, essa potência de Júpiter, de Júpiter-Plutão, né, que aqui a gente está falando de um trígono, que facilita muitos, grandes pessoas muito prósperas, ou que se deram muito bem na vida, tem Júpiter-Plutão bem posicionado, isso é bem bacana. Então tem essa facilidade com liderança, com figura de poder. A gente tem que cuidar dentro do cenário que a gente está, e essa facilidade do poder, que é bacana, isso que a gente precisa entender, e por isso a astrologia é complexa de interpretar. Dentro de um cenário onde a gente está questionando muito o status quo, vamos ver como isso se evidencia, porque às vezes a facilidade do poder, como é que poder demais, como que isso se dá, né? Porque a gente está com o Plutão ali em Capricórnio, em Aquário, questionando muito o status quo, e lá em setembro dá uma voltadinha para Capricórnio, certo? E também o Júpiter nessa caminhada por Gêmeos vai quadrar o Saturno e depois lá na frente o Netuno. Então, na quadratura de Saturno, que está mais próxima, isso que chama a atenção da gente cuidar do que fala, porque vem aí um choque de realidade ou o pé no chão. No mapa do ingresso, gente, quando está ali a 0 grau, né, algumas coisas para a gente levar em consideração. Então, que reforça esse lado do cuidado, né? Tem esse grande trígono, que é o trígono com Plutão, que fica lindo de viver, né? Isso é bem bacana. Nós temos a proximidade de Vênus, que dá para esse ciclo, para o mês de maio, né? Como eu comentei no vídeo da jornada, dá esse colo para a gente, que está aqui no mapa do ingresso, os dois benéficos ali juntos, que é muito bacana. A gente, para quem está pegando o aniversário em Touro ou começo de Gêmeos, que tem esse colo, esse aconchego agora, né? E para a gente coletivamente também. Então, nós temos que cuidar muito, né, desses excessos de indulgência, que é o lado sombra de Júpiter-Vênus, ou os excessos de comida, ou os excessos das coisas dos prazeres, né? Urano aqui ainda tá né, no pacote, como eu comentei antes. E a gente olhar, por exemplo, que é super importante, o regente de Gêmeos aqui no ingresso, que é Mercúrio, em Touro, que é um signo de terra, da gente olhar, da gente cuidar, né, da fala, esse cuidado. O Touro, todos os signos de terra, o Mercúrio em terra, tem esse lado mais do cuidado com o que é falado, né, da validação de dados, né, de uma fala mais prática, mais ligada para o concreto, né, um olhar também para o lado de economia, apesar, eu já vou falar lá um pouquinho do mapa do Brasil muito rápido, o lado terra da história, né? No mapa do ingresso, além do Mercúrio em Touro, temos a Lua em Capricórnio também, que vem chamar atenção, uma Lua também em exílio, certo? A Lua é regente de Câncer, então em Capricórnio ela está exilada, vem chamar atenção para esse lado mais prático e o cuidado que a gente tem que ter nesse momento com o que é dito, o que é falado, certo? Inspirações aqui no caminho óctuplo, né, do budismo, para quem gosta, que é um jeito de como viver, né, um manual de como viver. O terceiro item do caminho do meio é a fala correta, né, e essa ordem tem um porquê dessa ordem, né, primeiro a visão correta, porque sem visão correta a gente não consegue nem ver a situação, né,
a intenção correta, se a gente não tá com o coração, com a intenção bacana, a fala sai torta, né, gente? A gente cuidar do que a gente fala. Outro dia eu vi um negócio super interessante, se tudo que a gente fala no dia, ou sei lá, né, sempre na vida, se fosse comida, você comeria o que você fala? Pesado essa reflexão, né? Porque a gente acaba sendo displicente com a fala, né? Então, a importância da gente estar com a visão correta, com a intenção correta, e se a gente está com a intenção correta no coração, chances muito boas de que sai da nossa boca ser positivo, certo? E aí tem todas as outras que decorrem, a ação correta, o meio de vida correto, como você ganha os seus recursos, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Mas a fala está ali no começo, né, da gente pensar sobre isso diante dessa velocidade toda. Retrogradação. Júpiter fica retrógrado nesse período em Gêmeos, de 9 de outubro a 4 de fevereiro de 25. E aí eu coloquei os graus para você dar uma olhada, os planetas que você tem em Gêmeos, e ver o que grau que é ali. Se está no grau 21, ele começa então o seu movimento aparente, né? Porque ele não anda para trás, é só uma ilusão de ótica. Mas esse para quem está vendo da Terra, essa impressão e volta até o grau 11 de Gêmeos, ok? Me comenta aqui o que você tem. Esse período é sempre um período da gente rever, e nesse período de retrogradação a gente pode sentir mais esses temas em voga no ar sobre essa revisão de coisas faladas, enfim, publicadas e por aí vai. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para vocês. Ah, tá, o mapa do Brasil, então. Gente, nós temos a Lua e Júpiter, um retorno de Júpiter para o Brasil em Gêmeos, né? Então, foca aqui essa área de experiência, que é a casa 4, que já foi aqui tocada bem na cúspide pela conjunção Júpiter-Urano, como a gente viu, que é a casa, né? Porque a Lua e o Júpiter em Gêmeos, a gente é super sociável, acolhedor, essa abundância social, sociável, todo mundo que vai para o Brasil comenta, os estrangeiros adoram esse acolhimento, porque é muito raro, é muito especial isso do Brasil, né? Também na casa 4, a força que a gente tem de agricultura, de potência da terra, então isso tem uma facilitação. Casa 4, sempre comento também que é uma casa de oposição à liderança, então isso tudo está evidenciado nessa passagem de Júpiter por Gêmeos, lembrando também o que foi comentado sempre que eu estou comentando para vocês, essa quadratura, não está aqui escrito, mas o Saturno está bem aqui, olha, por trânsito, entrando na casa 2 do Brasil. Então essa quadratura, o Saturno é mais lento, né? Então, ele é mais lento que Júpiter, ele tem uma força, os mais lentos são mais fortes, importantes dentro de um trânsito. Ele tem essa força de questionar a economia e vai quadrar esses Gêmeos aqui. Então a gente pode ouvir assuntos relacionados à agricultura, relacionados à propriedade, relacionados ao povo, que é o humor, o povo, a Lua representa isso num mapa coletivo, certo? Então tá nessa posição do Brasil, e é isso que eu convido você a ver no seu mapa. Veja onde você tem essa área de Gêmeos, como que cai na sua mandala, que é esse período para a gente pensar em tudo isso que a gente está conversando. Bom, me fala, primeiro eu agradeço se você chegou até aqui, me comenta se você chegou até o final, agradeço a sua audiência, a sua companhia, e nós vamos continuar esse papo. Esse é um vídeo introdutório, onde eu vou debruçar mais sobre essas funções planetárias. É importante vocês terem essa base, e vamos falar também de casas astrológicas, mas é essa ordem, tá, pessoal? A gente precisa primeiro ver as funções planetárias, entender a simbologia, para depois a gente falar de casas. Eu dei uma pincelada aqui, mas a gente gosta de profundidade, né? Me fala o que você achou, beijo enorme, ótima passagem de Júpiter em Gêmeos, vamos aproveitar tudo isso da melhor forma possível. Deixa um beijo enorme para vocês, até a próxima.